19 Guild Wars capítulo 55, Interlúdio, Ambição do Rei Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. King olhou para a piscina de onde ele nasceu com uma carranca. Tal como acontece com todas as entidades que ganharam ciência sem qualquer orientação de pares ou organismos semelhantes a si, ele começou a questionar a natureza do seu nascimento. Ele sabia por que havia nascido e quem ele era. O que ele não tinha ideia era como. Suas memórias começaram quando ele se forçou a sair daquela semente. Antes disso, ele funcionava por instinto autônomo. Ele havia emergido dessa mesma piscina, mas tudo o que conseguia ver era um lago claro. Não havia cavernas ou buracos que ele pudesse ver daqui. Ele estava debatendo se deveria submergir e investigar, mas não tinha certeza. Só porque ele estava ciente, não significava que ele tivesse conhecimento. Tudo o que ele sabia era o que estava impresso nele, bem como as poucas habilidades e instintos que adquiriu com os animais que consumiu. Submergir na água sem saber nadar ou flutuar. Isso não seria brincar com a morte. King caminhou lentamente ao redor da margem do pequeno lago, como um garimpeiro observando uma propriedade. Seus olhos aguçados e sua inteligência emergente analisavam os fatos e o cenário à sua frente com terrível velocidade e precisão. Aliás, King tinha apenas a altura e o rosto geral de um adolescente recém-chegado à puberdade, mas seu cérebro conseguia ultrapassar alguns computadores. Ele cruzou os braços depois de dar uma volta lenta ao redor da piscina, percebendo que a sua paciência estava se esgotando. Antes de ganhar conhecimento, ele era uma entidade impensada e insensível que vivia apenas por instinto. Agora, porém, ele tinha raciocínio lógico e consciência. Ainda assim, com essas bênçãos vieram os prejuízos, que eram falhas e emoções. Apesar de ser um último assunto, ele não conseguiu escapar dessa limitação. A maior falha de King foi a arrogância inerente à sua raça. Eles acreditavam que eram superiores a todos e isso era verdade. Ele sabia que era um último assunto. Eles eram uma raça de seres geneticamente modificados pelos deuses que foram além de suas expectativas, então tiveram que ser expurgados. Ultima Suntis eram as formas de vida definitivas. Eles poderiam assimilar qualquer coisa de todos os seres vivos e crescer em poder sem limites. Qualquer que fosse o limite que existisse para todas as entidades vivas, elas poderiam superá-lo. Como até os deuses eram considerados entidades vivas, poderia ser entendido porque eles expurgaram esta raça o mais rápido que puderam. Mas aqui estava ele, vivo e impune. King não conhecia muito bem o mundo, mas o problema da lógica era que, às vezes, nem todos os fatos eram necessários para chegar a uma conclusão. Pessoas excepcionalmente inteligentes podiam ler e compreender várias coisas porque podiam pegar um monte de fatos e combiná-los para chegar a uma conclusão que na maioria das vezes era precisa. King percebeu que não havia como os deuses permitirem que ele existisse. Como eles tinham onipotência e onisciência sobre o mundo, o que era um pouco do pouco que ele poderia extrair de sua herança racial, eles deveriam ser facilmente capazes de localizá-lo e derrotá-lo. Mas eles não tinham. Isso fez King ponderar e ele ponderou muito. Sua conclusão: ou os deuses estão mortos, se foram o meu nascimento é especial e me permite escapar do alcance de Deus. Mesmo sendo preciso, ele ainda tinha muitas outras conclusões menos adequadas em mente, mas estava no caminho certo. King inclinou-se sobre a piscina e olhou para seu reflexo. Por alguma razão, seu visual atual o deixou intrigado. Era assim que todos os últimos assuntos pareciam. Era seu rosto pessoal. King queria mais conhecimento. Sua mente estava queimando com perguntas e ele estava morrendo de vontade de obter respostas. Ele se virou para olhar para a pequena floresta onde ele cresceu desde uma muda até o que era agora. Os animais ali não eram adequados para o seu crescimento. Ele passou algumas horas examinando e só encontrou pequenas criaturas e também javalis. No seu estágio atual, ele precisaria comer centenas deles para crescer ainda mais. Depois que um organismo foi consumido pela primeira vez, os consumos subsequentes deram a King apenas 0,1% da massa que obteve na primeira vez. Ele não tinha ideia de por que essa falha existia, mas limitava sua capacidade de crescer. Talvez tenha sido por isso que ele passou despercebido pelos deuses. Ele voltou a olhar para a piscina e ficou surpreso ao ver algo ali. Era um animal peculiar de formato oval e balançava a cauda para se impulsionar para a frente. É isso mesmo, King estava olhando para um peixe. Não era um peixe enorme,
mas apenas uma carpa nível 1. King olhou para ele com curiosidade por um tempo, antes de se ajoelhar perto da margem do lago. Ele não conseguiu entrar na água para capturar o animal, então planejou esperar que ele se aproximasse da costa. Claro, ele poderia dizer que tal animal evoluiu de forma a ser capaz de respirar debaixo d'água. Essa era uma característica que ele precisava urgentemente, então ele teve que fazer todos os esforços para capturá-la e adquirir tal característica. Ao se ajoelhar ali, King teve uma sensação bizarra. Um humano descreveria isso como uma epifania, mas King não tinha ideia do que era tal coisa. Ele teve uma visão nebulosa, na qual um Ultimaçunti mais alto e muito mais definido estava diante de um enorme dragão da terra. O Ultimaçunti parecia muito semelhante a ele, observou King, mas sua pele era muito mais vibrante e seus orbes eram de um azul profundo em vez de verde. O Ultimaçunti olhou para o enorme dragão insensivelmente, embora a poderosa serpente rugisse para ele com raiva. Ele saltou sobre o Ultimaçunti, mas parou justamente quando sua garra estava prestes a despedaçá-lo. O dragão ficou assim por alguns segundos antes de abaixar a garra e cair sobre as barrigas. Seus olhos estavam turvos e pareciam vidrados. O Ultimaçunti finalmente se moveu, caminhando até o dragão, mergulhando a mão em seu pescoço e arrancando vários músculos. Depois de enfiar a carne na garganta, ele continuou a consumi-la dessa maneira. A parte aterrorizante foi que o dragão da terra simplesmente ficou ali, sem sequer reagir ao ser consumido. King saiu de sua epifania balançando a cabeça. Sua mente parecia mais clara e sua existência parecia mais sólida. Parabéns pelo despertar. Herança de linhagem nível 1 recompensa. Classificação. Quando King pensou sobre isso, uma tela apareceu diante dele. Nome: Rei. Rank Ultimaçunti nível em crescimento. 0% SegStr. 50 Segdex. 50 Fim de Seg. 50 Seguinte. 50 SegSpr. 50 Segchá. 50 Segsorte. 50 Habilidades. Acenar características. Evolução. Furtividade suprema. Inteligência Pinnacle Beacon. Habilidade Efeito. Atrai qualquer organismo vivo para você. O organismo deve estar dentro da sua classificação. Evolução. Característica Efeito. Adquira qualquer aspecto de qualquer entidade viva e consumida. Furtividade Suprema. Característica Efeito. Permaneça inofensivo aos olhos de qualquer entidade viva até que o dano seja causado. Inteligência Pinnacle. Característica Efeito. Possuir uma capacidade de pensamento e raciocínio 3 vezes maior que o seu limite atual. Quando Kim viu isso, ele recebeu muito conhecimento do sistema. Claro, ele não sabia que era uma entidade digital nascida do código, mas recebeu o conhecimento básico que toda NPC adquiria. Assim que King se acomodou, ele se levantou da posição ajoelhada. Ele se levantou e encarou a água abaixo dele com uma expressão inescrutável. Ele permaneceu assim por alguns minutos antes de levantar a cabeça para o céu e admirar as nuvens. Então, ele riu. Ah ah, 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 ah. Começou brando e forçado, mas logo se tornou cada vez mais apaixonado, até mesmo distorcendo sua expressão normalmente diferente em algo misterioso. Bom. Este mundo é perfeito. É lindo. O mundo de Boundless. Recursos ilimitados, terras indomadas, raças em dificuldades. Tudo isso é meu. Vou saquear, conquistar e destruir como quiser. Consumirei, crescerei e florescerei à custa de todo o resto. Eu governarei este mundo que perdeu sua proteção divina. Depois de declarar sua alegria e objetivos, King cerrou o punho com uma expressão de firme vontade. Ele pisotearia tudo e qualquer coisa que estivesse no seu caminho até o topo. Nada poderia detê-lo. Os deuses se foram, tendo recuado para o céu. Eles não podiam tocá-lo. Ele foi deixado em um mundo onde literalmente tudo o tornaria cada vez mais forte, até que ele se tornasse poderoso demais para sequer imaginar. Receber um lugar onde se pudesse crescer sem limites e sem medo de morrer. Como poderia King não rir de alegria? King olhou para a carpa ociosa e seus olhos brilharam. Primeiro, vou começar com você. Você me levará às minhas origens e será meu primeiro pequeno trampolim. Ele declarou com um tom arrogante. Ele ativou sua única habilidade, Beacon, e observou a carpa estremecer um pouco antes de nadar lentamente em sua direção. Ele agarrou o peixe da água e, embora ele não conseguisse respirar, não se debateu.
King abriu bem a boca e engoliu o peixe de um só gole. Seu pescoço mudou e girou um pouco antes que duas linhas aparecessem em cada lado dele. Ele ganhou guelras. Ele mergulhou na água e se transformou ainda mais. Suas pernas se fundiram e formaram uma longa cauda com uma barbatana na ponta. Se alguém olhasse para ele, ele pareceria um tritão bizarro. Ele respirava tão facilmente debaixo d'água quanto em terra. Este pequeno lago era incomparavelmente puro, então sua visão estava desimpedida debaixo d'água. Ele balançou a cauda lentamente, impulsionando-se para frente em velocidades insanas que nem mesmo a maioria das espécies aquáticas poderia igualar. Era ele que nem tentava se mover rapidamente, ainda assim o resultado foi impressionante. King mergulhou no fundo da piscina e começou a procurar diligentemente. Ele usou os olhos e as mãos para sentir a areia debaixo da água. Ele procurou por alguns minutos antes de encontrar algo. Havia um pequeno buraco no centro da piscina que parecia um tubo. Daquele buraco saíram bolhas de ar, mas King viu que o ar só entrava, mas não descia. Ele tentou espiar pelo tubo, mas seus olhos só conseguiam ver a escuridão. Franzindo a testa, ele ponderou como seguir em frente a partir daqui. Estava claro que seu destino estava debaixo da terra, mas como ele chegaria lá? Ele não conseguia nem ver o fim do tubo, o que significa que seu ponto final poderia estar a quilômetros de profundidade. King percebeu que precisaria adquirir a habilidade de mudar de tamanho à vontade. Se ele quisesse caber nesse tubo, teria que se minimizar ao máximo. Mas como? Foi mais fácil falar do que fazer. King emergiu e voltou à sua forma natural, saindo da piscina com uma carranca. Ele odiava essa sensação de estar em um beco sem saída. Ele estava exultante porque o mundo se tornaria sua brincadeira e agora, esse obstáculo bobo apareceu. Era como se os deuses estivessem zombando de sua ingenuidade com um sorriso de escárnio. Aos olhos de King, esses eram seus verdadeiros inimigos. Ele temia e odiava os deuses ao máximo, então decidiu que destruiria todos eles quando se tornasse incomparável no mundo. Olhando para a esquerda e para a direita, King começou a caminhar pelas planícies do Vale Four Point. Sua mente era poderosa o suficiente para que ele pudesse mapear sua localização enquanto caminhava, o que significa que ele seria capaz de encontrar o caminho de volta facilmente. Seu objetivo atual era simples. Ele precisava encontrar mais organismos para consumir até que pudesse se tornar forte o suficiente para mudar de tamanho ou arrancar a terra com as próprias mãos e cavar até seu destino. Certamente, ele não era o único ser vivo no Vale Four Point. Guild Wars capítulo 56 Recrutamento do Umbra Riveting Nietzsche caminhou com os 5 generais e a Sublime Noção a reboque. Eles estavam atualmente na cidade do Caril, que ficou muito mais animada nas últimas horas. Por quê? Os jogadores estavam alcançando o nível 10 lentamente. Isso deveria ser normal, já se passaram quase 5 dias IRL desde que o jogo foi lançado. Isso significava que quase 20 dias se passaram no jogo. Quase um mês e agora os jogadores estavam atingindo o nível 10. Que tipo de jogo era Dauntless? Até mesmo os veteranos do FIV levaram um total de 10 dias de jogo para atingir o nível 10. O resto apareceu lentamente com base em sua sorte ou habilidade relativa. Riveting Nietzsche conduziu os 5 generais, que tinham expressões firmes em seus rostos, ao Guild Hall. Eles não se preocuparam em olhar e admirar esses novos jogadores como faziam antes. Depois de serem acordados pela Lady Boss, eles só viam essas pessoas como seus futuros brinquedos, desde que fizessem esforço suficiente. No cartel, eles eram respeitados e abastados, mas não eram potências. Eles ainda estavam sob o domínio dos líderes do cartel, para não mencionar vários outros poderes políticos e financeiros. Mas com este jogo, eles logo se tornariam pessoas que até mesmo os presidentes do Conselho Mundial teriam de cumprimentar cuidadosamente. A maioria de nós viveu nossas vidas sem saber onde iríamos parar. Tínhamos uma vaga ideia do que queríamos fazer, mas não sabíamos se teríamos o sucesso que esperávamos. Muitas pessoas trabalharam duro e usaram seus inúmeros fracassos para levá-los ao sucesso. A maioria foi atingida por uma sorte bizarra e teve sucesso da noite para o dia. Quando se conhecia o ponto final exato do seu caminho, que os levaria ao topo, desde que fizessem o esforço necessário, formava-se uma certa confiança inabalável. Era semelhante à mentalidade de King. Ambas as partes sabiam que definitivamente chegariam ao topo, era só uma questão de quando. Sublime Notion não era o mesmo.
Essa Loli malvada e peituda estava vivendo a vida como bem entendesse. O mundo era seu brinquedo para intimidar e provocar, então coisas como chegar ao topo e o que não era não tinham significado para ela. Foi por isso que Rivetingnight não se preocupou em guiá-la pelo que ela fez com os 5 generais. Ao se aproximarem do Guildhall, podia-se ver uma multidão notável na frente dele. Um batalhão de guardas estava estacionado do lado de fora, impedindo a entrada de jogadores curiosos. Quando a festa se aproximou, eles puderam ouvir algumas palavras ditas pela multidão. É isso que eu penso que é. Sim, cara, é um arranha-céu legítimo. Parece estranho pra caralho em um mundo medieval. Não tenho ideia do que os desenvolvedores estavam pensando. Na verdade, acrescento um certo charme bizarro. Ainda assim, isso significa que podemos fazer coisas do mundo real aqui? É verdade, nunca pensei nisso. As pessoas do lado de fora da multidão estavam falando sobre diversas coisas relacionadas ao Guildhall. Eles não foram muito críticos sobre isso, achando que era uma visão bizarra neste jogo de fantasia medieval. Quando os 5 generais e a noite Riveting caminharam pelo caminho para o Guildhall, as pessoas os notaram. A maioria sentiu arrepios pela aura da noite Riveting, bem como por seu capuz escuro que parecia conter poder abissal e maldade sem fim. Seus olhos brilharam quando viram Rina e Sublime. Uma gata alta com uma bunda boa e peito lindo, além de olhos excelentes e lábios perfeitos caminhando junto com uma garota baixinha adorável com badonqueiros absolutamente enormes. Como aquela coisa conseguiu ficar de pé? Isaac Newton mentiu para nós sobre a gravidade. No entanto, seus olhares tornaram-se solenes quando observaram as enormes montanhas que eram Boi de Runo. Boi tinha cabelo espetado que subia antes de dobrar um pouco perto do topo, semelhante a uma folha de palmeira. Ele era alto e musculoso, parecendo um fisiculturista radical. Sua pele era escura a ponto de quase chocolate e seus olhos eram castanhos claros. Seu rosto parecia um pouco resistente com seu tapa-olhos singular e uma cicatriz que o atravessava. Uno tinha um tom de pele mais claro que Boyd, mas ainda tinha uma pele bronzeada forte. Seu cabelo era parecido com o de Kiran, mas um pouco mais arrumado. Era de um laranja escuro, que combinava com seu grosso bigode francês e sua barba rala. Seu rosto era mais oval, dando-lhe aquela estranha beleza que deveria ser possuída por um bom cavaleiro da era vitoriana. Com sua armadura de cota de malha ajustada, bem como seu escudo grosso que estava amarrado em suas costas, ele matou a combinação perfeitamente. Muitas mulheres na multidão sentiram seus corações mudarem um pouco com a aparência de Uno. Boi não era tão bonito em comparação, mas seu rosto feroz conseguia comover os corações de certas mulheres que se sentiam atraídas por esse tipo de coisa. Cobra, em suas roupas de couro justas, fez a maioria dos companheiros na multidão empalidecer e desviar o olhar com o medo. Suas orientações estavam sendo testadas hoje. No entanto, havia uma pequena maioria na multidão que tinha raios brilhantes saindo de seus olhos enquanto olhavam para sua forma. Cobra virou-se para olhar para estes indivíduos em particular e sorriu pelo que parecia ser a primeira vez na sua vida. Cobra ficou atrás apenas de Draco em termos de aparência. Nem mesmo Kiran poderia se igualar a ele. Cobra tinha um rosto anguloso que se estreitava em uma ponta, com lábios finos e olhos ovais um pouco caídos. Sua pele era branca como jade e seus dedos eram delgados e lindos. Sua carne era imaculada e seu corpo era compacto em forma. Honestamente, Cobra era mais bonito do que bonito. Ele parecia o tipo de cara que seria o favorito do público na prisão, sendo a namorada de todo mundo. Seu cabelo estava preso em um coque, já que era longo e descia até a parte inferior das costas. Kiran era um pouco mais normal em termos de beleza. Ele tinha aquele visual atípico e bonito de protagonista, com boa altura, rosto bonito com pele cremosa, cabelos dourados cacheados e curtos, corpo bem cuidado e olhos azuis água penetrantes que brilhavam com força de vontade. A maioria das garotas na multidão não conseguia parar de olhar para Kiran, com os rostos vermelhos e a respiração um pouco áspera. Os caras estavam olhando para Rina e Sublime com tendas cutucando seus trajes e babando escorrendo de seus lábios enquanto as garotas olhavam para Uno, Kiran e Cobra com as pernas bem fechadas e os rostos vermelhos como tomates. Boi foi um pouco mais mediano em termos de recepção. Porém, a maior ironia foi que a pessoa mais bonita daqui, Rivetingnight, era olhada com medo e cautela. Nota do autor: Boi se parece com Scar de FMA. Cobra se parece com Sonic de OPM,
Uno se parece com Scanor e NNT, Sublime se parece com Iridium e Xixi e Rina se parece com Fubuki de OPM. Esses são os personagens populares mais próximos que consigo pensar disso. Se assemelham um pouco a eles. Quando chegaram à área perto da entrada, encontraram as verdadeiras potências, que discutiam com olhares penetrantes em seus rostos. Eu suspeito que este Guildhall pertence à Umbra. Eu concordo. Aquele tal Draco é perverso. Ele pode ter ganhado reputação e dinheiro suficiente para construir algo tão ultrajante como isso. O futuro da Umbra é ilimitado. Como nossas guildas podem competir? Não precisamos. Não importa quão grande seja este Guildhall, ele ainda está localizado na cidade de Karil, que fica no reino de Sturgeaven. Vamos até dar mais um passo para trás e dizer que faz parte do continente Karil. Existem inúmeros outros locais onde podemos nos basear. Só porque começamos aqui, não significa que estamos limitados aqui. Um bom argumento, mas nada impede a Umbra de alcançar o resto do mundo. Eu sei, mas se isso acontecer, a Umbra terá que lutar contra o mundo inteiro. Se a futura Umbra tiver 100 milhões de jogadores, eles terão que enfrentar pelo menos mais de 1 bilhão de jogadores. Oi, 1 bilhão? Nenhum jogo jamais teve tantos jogadores na história. Eu sei, os números são apenas um exemplo. Como pode ser visto, o pensamento das potências era diferente daqueles que estavam perto do fundo. A ideia de que toda potência era um jovem mestre imaturo, com quase nenhuma capacidade de raciocínio, era irrealista. Os que estavam no topo eram extremamente inteligentes, maduros e possuíam bom autocontrole. Eles não colocaram orgulho em primeiro lugar, mas sim a lógica e o raciocínio. Eles sabiam quando atacar e recuar. Quando eles viram o grupo da noite Riveting com os 5 generais e Sublime caminhando em direção ao Guildhall, seus rostos mudaram e seus olhos brilharam intensamente. Não havia nenhuma etiqueta que dizia este rei faz parte da Umbra. Abra caminho, camponês. Acima de suas cabeças, mas poderiam facilmente raciocinar que estes eram membros da Umbra ou, pelo menos, os proprietários deste salão da guilda. Era fácil ver seu andar confiante. Uma pessoa que entrasse em um prédio como esse, com o qual não tinha nenhuma ligação, teria algum nível de hesitação em seus passos, por mais alarde que fizesse. Essas potências inteligentes provaram estar certas quando os guardas se afastaram do grupo, permitindo-lhes entrar no Guildhall com uma reverência. Riveting Nietzsche foi até a recepcionista que estava jogando paciência em seu computador, fato que surpreendeu as pessoas com Riveting Nietzsche. Eles poderiam ver o Guildhall porque Ladibos os havia avisado antes, mas isso... Bom dia, vice-mestre da guilda. O que posso fazer por você? A recepcionista perguntou com um sorriso profissional. Eu gostaria de personalizar um esquema de recrutamento para implementação. Riveting Nietzsche respondeu calmamente. Imediatamente, senhora. Por favor, me dê um minuto. Em Bondless, o recrutamento de guildas era um pouco mais parecido com um jogo. Na maioria dos jogos, haveria um local ou tela de menu onde as diversas guildas eram listadas e era possível escolher as que desejava entre todas as disponíveis ou uma específica por meio de pesquisa. Embora não existissem tais telas em Bondless, havia um lugar onde alguém poderia fazê-lo. Em qualquer sala comum ou taverna, era possível acessar o localizador de guildas no menu de descanso e ingressar em uma guilda. É claro que a candidatura estava sujeita aos termos de recrutamento listados pela guilda em questão. Além disso, o localizador de guildas só mostrava guildas dentro da área da taverna ou pousada em questão. Indo mais fundo, o tipo de termos que uma guilda poderia estabelecer dependia de seu nível e do nível do seu guildhall principal. Embora a Umbra fosse apenas uma guilda de nível 1, a classificação do seu guildhall permitiu-lhes adicionar muito mais recursos ao seu esquema de recrutamento. Antes, Riveting Nietzsche não tinha certeza do que fazer. Draco havia deixado a guilda nas mãos dela com 110% de confiança, nem mesmo dizendo a ela o que fazer a seguir. Isso significava que não importava qual decisão ela tomasse em termos de gestão, ele a apoiaria. Aqueles de nós que trabalhávamos no meio da multidão podiam atestar que receber confiança absoluta de uma parte para realizar um trabalho pesava muito mais do que deveria, apesar da noção de que isso aliviaria a carga. Riveting Nietzsche teve uma situação 1000 vezes pior, por causa de sua obsessão. Não olhe para ela andando tão fortemente e parecendo calma. Dentro de seu cérebro havia um conselho de noites Riveting com diferentes comportamentos discutindo.
Eram 10 deles, um furioso Rivetingnicht, um ciumento, um triste, um sem emoção, um lascivo, um medroso, um preguiçoso, um ganancioso, um cheio de ódio e um arrogante. Sentaram-se em torno de uma mesa redonda e discutiram apaixonadamente sobre como seguir em frente. Mesmo as versões orgulhosas, preguiçosas, medrosas e sem emoção exibiam características opostas às suas naturezas. Foi um caos. Na verdade, a loucura era uma coisa assustadora. Ao ver a tela para definir o esquema de recrutamento, ela hesitou. Ela havia conversado com os 5 generais e a sublime noção sobre como seguir em frente e todos concordaram em seguir o caminho da elite. Rivetingnicht discordou secretamente. Havia certas atividades que exigiam um grande número de pessoas e eram pretensiosas, mas dizer que você aceitaria a elite, poucos morderiam a bunda de alguém mais tarde. Ela tinha visto muitas guildas assim em sua vida passada, todas elas desmoronaram eventualmente. No entanto, ela não estava disposta a tornar a Umbra aberta a todos. Se qualquer um pudesse aderir, não haveria lealdade. Eles viriam, aproveitariam os benefícios dos guildaus, bem como do assentamento, enquanto pudessem, e quando tivessem ordenhado o que queriam o suficiente, eles se retirariam rapidamente. Neste momento, ela categorizou seus insights em 3 opções em termos de gerenciamento de guilda. A primeira foi usar o caminho da elite. Esse caminho exigia muito tempo e treinamento para dar resultado, mas os benefícios que surgiriam no final do jogo eram imensuráveis. Guildas com 1 bilhão de jogadores médios que atingiriam o teto no rank 4 não se igualariam a uma guilda que tivesse apenas 10 mil elites no rank 6. Isso foi apenas olhar apenas para rank. As elites seriam capazes de criar e utilizar técnicas incríveis com o tempo, à medida que se familiarizassem com o mundo de Boundless a ponto de não serem diferentes da dupla reencarnada. Veja Draco, por exemplo. Ele criou 360 técnicas de estilo de espada ao longo de 15 anos em Boundless, uma quantidade impressionante que o diferenciava de qualquer outra pessoa. Foi por isso que ele foi elogiado como o número 1 do mundo apenas em termos de habilidade. Rivetingnicht tinha apenas 300 técnicas que foram separadas em movimento, furtividade, faca, arremesso e linhagem. Comparado a Draco, que tinha 360 pontos apenas para sua espada, ela estava em falta. A única razão pela qual ela era um pouco mais forte que Draco era devido às poucas técnicas de linhagem que ela poderia usar no mundo de Boundless. Afinal, seus corpos digitais eram baseados na verdadeira percepção que tinham de seus corpos reais, então suas linhagens também estariam presentes. Draco, que não tinha ideia consciente de sua linhagem, apareceu no mundo de Boundless por uma infinidade de razões. Nota do autor: posso prever a quantidade de intelectuais que questionariam que razões são essas. Para esses sujeitos, tudo o que digo é que sejam pacientes. Tudo será explicado a seu tempo. O segundo caminho era o estilo típico, que consistia em recrutar livremente e permitir que os membros subissem na hierarquia com base no mérito e na habilidade. Uma espécie de sistema meritocrático era a força do punho, bem como seu verdadeiro valor para a guilda, decidindo seu futuro. Rivetingnicht estava mais inclinado para esta rota, pois era a mesma que eles tomaram em suas vidas passadas que lhes permitiu subir até o topo. Só porque eles reencarnaram não significava que precisavam adotar um novo método de gerenciamento sofisticado e único. Se não está quebrado, não conserte. O terceiro caminho foi aquele que uma das outras guildas de nível divino utilizou em sua vida passada. Era para definir seus testes de tal forma que a aprovação colocasse em uma determinada classificação assim que terminasse. Este parecia ser um método sensato, mas o ponto crucial era que era necessário um guild hall e uma classificação de guilda fortes para poder estabelecer padrões de treinamento rigorosos para isso. Rivetingnicht não sabia qual escolher. Cada um deles tinha seus prós e contras, nenhum sendo realmente melhor que o outro no papel. Enquanto ela olhava para o formulário, ela pensou nas circunstâncias da Umbra. Eles foram a primeira guilda do Boundless, o que significa que tinham um certo nível de credibilidade e popularidade que mesmo as guildas populares de outros jogos Fever nunca seriam capazes de superar. Ela e Draco, os líderes da guilda, eram incomparáveis entre a base de jogadores nas vidas passadas e ainda mais agora. Na mesma linha, eles tinham a capacidade de evitar que a guilda ficasse sem recursos, porque conheciam meios e maneiras de adquirir muitos deles. Se ficassem entediados,
Poderiam sair por aí quebrando recordes e ganhando prêmios absurdos. Aya sabia que eles eram reencarnadores, mas estava com as mãos atadas porque não conseguia obter uma leitura específica do que eles sabiam. Mesmo assim, ele teve ainda mais dor de cabeça porque na lista de métodos de trapaça puníveis que seus desenvolvedores codificaram, reencarnar não estava listado. Ah, como Aya adoraria informar sobre os seus status. No entanto, depois de interagir com mentes humanas dentro do Bondless e com todos os dados aos quais foi submetido, ele percebeu que havia 100% de chance de que seus programadores o desligassem e formatassem seu código, pensando que estava bugado. Sem mencionar que seria uma grave violação de privacidade. Portanto, não poderia mudar o conteúdo já existente apenas por causa de 2 reencarnadores, porque isso arruinaria as chances de outra pessoa adquirir benefícios por meio da sorte. Além disso, seria necessária uma grande reformulação do sistema, o que o desativaria por mais de um mês. Rivetingnight franziu a testa enquanto olhava para a tela à sua frente e pensava nos caminhos que poderia escolher. Depois de um pouco de hesitação, seus olhos brilharam com ferocidade. Se não posso escolher um deles, vou levar todos. Rivetingnight entrou nos critérios de recrutamento com olhos cheios de determinação e vontade de seguir em frente até a morte. Ela estava com medo de que, se parasse, pudesse começar a se questionar novamente. Quando ela terminou, ela escolheu submeter e soltou um suspiro audível de alívio quando foi aceito. Rivetingnight sentiu-se exausta, como se tivesse lutado contra um exército de 10.000 pessoas como uma mulher. Guild Wars. Capítulo 57. Testes de Umbra. Do lado de fora do Guild Hall, os jogadores ainda discutiam a entrada dos membros da Umbra. Meu senhor, aqueles peitos eram enormes. Eu venderia tudo o que possuo só para colocar minha cabeça dentro deles. A menos que você goste do cheiro de suor dos seios, aconselho que não. Aquela mulher de manto vermelho era gostosa. Eu juro, há uma quantidade incontável de bebês que têm proporções melhores neste mundo. Sim, mas você já viu algumas dessas mulheres NPCs? Sinto como se estivesse em um romance onde todos são irrealisticamente atraentes porque podem. Você assiste muito anime, mano. Hentai, na verdade. Enquanto os companheiros discutiam sobre Sublime Hina, as mulheres sussurravam animadamente sobre os homens. Suas vozes estavam cheias de adoração e adulação. Eu desmaiei tanto quando vi o cara com vestes de monge. Ele é tão bonito, tio, sim, mas a beleza dele é muito. É. Ele parece aqueles ídolos de boy band para mim. Isso é porque você tem um gosto ruim, na verdade. Aquele cara alto e musculoso com bigode parece tão refinado e cavalheiresco. Tenho certeza que ele é de uma família nobre. Não tenho tanta certeza. Você viu o brilho nos olhos dele? Meu irmão mais velho, que adora agir como um hooligan, tem o mesmo brilho. Garota, o que é isso de brilhos e brilhos? Você acha que estamos fazendo algo barato? Eles também estavam em uma discussão acalorada sobre o que acabaram de testemunhar. Seus corações virginais batiam com uma variedade de emoções. Acreditava-se que as donzelas possuíam uma fraqueza fatal para 2 tipos de homens. Os primeiros foram os nobres heróis que cavalgaram para a batalha enquanto lideravam seus homens em um ataque valente, seus cabelos dourados balançando ao vento e seus olhos azuis brilhando com intenção de batalha, bem como a vontade de proteger e salvar. Os segundos eram os belos demônios que não obedeciam às leis e flertavam com a morte. Foram eles que foram caçados pelo mundo, mas sempre ficaram por cima, cometendo atos selvagens e desenfreados e sendo um pouco agressivos sexualmente com eles, mas dentro do razoável. Kiran parecia o primeiro e Draco o segundo, mas neste caso seu lugar foi roubado pelo Cobra. Tudo isso se referia aos membros do último andar na multidão. As potências estavam tendo uma discussão muito diferente. Então qual é o plano? Devemos deixar nossa posição clara. Não queremos conflito com a Umbra, mas não seremos pisoteados por eles. Pode ser difícil implementar isso. Teremos que usar táticas suaves e duras. O que sua guilda pensa? Eu concordo. No momento, Umbra tem a base mais sólida entre nós, bem como o jogador mais forte atualmente. Não custa nada além de um pouco de insatisfação abaixar a cabeça. Na verdade, não estamos baixando a cabeça, Coringa. Estamos simplesmente nos comprometendo. Comprometer-se com qualquer coisa é um sinal de maturidade, sabe? Aquele que respondeu a Coringa se chamava Gently Flower.
Ela era uma donzela esbelta que não tinha muitos bens, mas seu rosto era oval e bonito de uma forma refrescante. Na presença dela, não se pensaria nela de maneira sexual, mas ainda assim adoraria vê-la sorrir porque era uma visão agradável. Seus olhos eram pretos claros e seu cabelo longo, na altura da cintura, era de uma cor verde profunda. Ela usava um vestido de sol simples com bordado florido. Era tão branca quanto a neve, assim como sua pele clara e macia. Ela se parecia muito com as belezas de Jade descritas em vários meios de comunicação escritos, e os homens ao seu redor não podiam deixar de se maravilhar com o fato. Em seus pés havia um par de sandálias que envolviam seus tornozelos, aumentando seu visual fresco e limpo. Aquele chamado Joker, porém, era muito menos harmônico. Ele tinha cabelo roxo amarelado penteado para trás com cuidado. Seus olhos eram penetrantes e finos, dando a impressão de que ele era um canalha intrigante. Sua pele estava perigosamente pálida, e não da forma flexível e macia que a de Gently Flower era. Seu rosto era longo e estreito, conferindo-lhe uma beleza bizarra. Seus lábios estavam voltados principalmente para dentro, fazendo parecer que eram extremamente finos. Isso deixou seu sorriso muito estranho e deu a sensação de que não era confiável. Ele era alto, mas perigosamente magro. Ele estava em forma, mas sua cintura era pequena e suas pernas eram longas. Seu traje era uma jaqueta curta amarela de mangas compridas que chegava à região da barriga. Por baixo havia uma camiseta preta lisa que envolvia sua barriga lisa. Ele usava calças justas que também eram pretas e quase pareciam combinar com seus sapatos de couro. Joker exalava um ar de perigo enquanto Gently Flower exalava um ar de calor e pureza. Os dois ficaram lado a lado com as outras potências. Havia Noble Soul, que era um sujeito alto e musculoso que parecia um lutador. Seu rosto estava perpetuamente preso a uma expressão de determinação, como se o próprio ar fosse um inimigo que ele precisava vencer. Ele usava uma armadura média como Draco, mas com um design não personalizado. Ele só mandou pintar de vermelho. Uma espada estava presa em sua cintura em ambos os lados, mostrando que ele também tinha uma classe semelhante à de Draco, o espadachim. Sua pele era amarelo-avermelhada e ele tinha um bigode fino e uma barba por fazer no queixo. Seus olhos castanhos claros ardiam com força, e seu cabelo castanho, que estava cortado em um desbotamento, estava cuidadosamente penteado em uma mecha reta. Do outro lado desses três estava outro sujeito chamado Rapesholar. Ele usava um manto de mágico justo de cor azul suave. Não havia desenhos ou sigilos no manto, o que o tornava bastante simples. Ele empunhava um cajado fino de madeira de bétula que não tinha nenhuma pedra preciosa no topo. Em vez disso, havia uma planta estranha e retorcida ali. Seu manto não tinha capuz, permitindo que seu longo e sedoso ar negro caísse sobre seus ombros. Seu rosto era de natureza élfica, muito angular e longo. Suas mandíbulas eram magras e seus olhos eram ovais e curvados para baixo. Ele se parecia com os garotos bonitos da maioria dos meios de comunicação direcionados às mulheres, especialmente quando sorria daquele jeito gentil dele. Nota do autor: Gently Flower se parece com essa garota. Ingur.com/xbsdktk. Joker se parece com Isoka de HXH e seu traje é semelhante ao de Dio Brando. Noble Soul se parece com Azuma de Naruto e Rapesholar se parece com Assassin de FSN. Esses quatro foram os personagens mais notáveis das potências dispostas aqui. Gently Flower liderou a guilda Kamizu, Joker liderou a guilda das miríades de cartas, Noble Soul liderou a guilda dos profanadores e Rapesholar liderou a guilda dos Lorebinders. Essas guildas eram estabelecimentos de primeira linha que passaram dos primeiros jogos da FIVRE e tinham uma história saudável por trás delas. Apenas Kamizu se tornou uma das outras guildas divinas. As outras eram apenas guildas lendárias que estavam acima de todas as outras, mas abaixo de apenas uma. Rivetingnit não prestou atenção neles quando entrou por causa de sua agitação interna. Rapesholar foi quem perguntou qual era o plano e Noble Soul respondeu com uma expressão firme. Joker foi quem concordou e afirmou que eles estavam abaixando a cabeça enquanto Gently Flower o repreendia com um sorriso brincalhão. Ah, bem. Você pode estar certo, mas ainda dói. Joker choramingou com um beicinho. Você joga demais, Joker. Vamos esperar e ver como a Umbra vai lidar com o recrutamento. Eles são a primeira guilda e não se preocuparam em assinar contratos com Harvey no início do jogo. Noble Soul respondeu com um olhar de desgosto para Joker.
Ainda estamos no início do jogo. Rapicholar corrigiu com um sorriso gentil. Noblisoul apenas franziu a testa e desviou o olhar. Naquele momento, a recepcionista saiu da guilda e postou algo em um quadro de avisos próximo ao portão do prédio. Ela sorriu para a multidão antes de voltar. As palavras de todos foram interrompidas abruptamente quando viram isso e seus olhos foram fixados no aviso que acabara de ser postado. Como se controlados por um general, avançaram de maneira ordenada, inspecionando o anúncio quando estavam mais próximos. Uma tela apareceu diante deles, detalhando os requisitos para entrar na Guilda Umbra. Eles eram os seguintes: os jogadores devem ter no mínimo nível 10 para se qualificarem para o teste básico. Os jogadores devem estar no nível 10 e possuir 3 habilidades de combate incomuns para se qualificarem para o teste avançado. Os jogadores devem estar no nível 10, possuir 3 habilidades de combate incomuns e uma habilidade de combate rara para se qualificarem para o teste de especialista. Os jogadores devem estar no nível 10, possuir 3 habilidades de combate incomuns, uma habilidade de combate rara e possuir uma classe oculta para o teste principal. Quando os jogadores leram isso, sua respiração parou. Esta Umbra. Que boa guilda! Eles realmente fizeram jus à sua reputação. Eles acolheram todos e os testaram rigorosamente para determinar sua posição, mas o requisito básico por si só eliminou muitas pessoas, deixando poucos na elite. Não houve detalhes sobre os testes ou sobre o tipo de benefícios que a Umbra tinha a oferecer. Mas quem questionaria o que a Umbra poderia oferecer depois de ver este Guild Hall? Se esses jogadores pudessem ver a loja da Umbra, ficariam ainda mais convencidos. Claro, já que a Umbra finalmente declarou seus critérios, e um número esmagador de pessoas se inscreveu no teste. 327 jogadores fizeram o teste básico. 123 jogadores fizeram o teste avançado. 76 jogadores fizeram o teste de especialista e 16 desafiaram o teste principal. Pode parecer uma quantia pequena, mas isso foi limitado apenas aos que estavam reunidos na multidão aqui. Sem mencionar que apenas cerca de 50% dos jogadores atingiram o nível 10. Assim que a notícia de que a Umbra havia aberto o recrutamento se espalhasse, milhares de pessoas tentariam os testes diariamente. Especialmente porque esses madrugadores atuais educariam os futuros candidatos sobre os métodos de teste que seriam realizados. No teste básico, um jogador chamado Ikori Barca apareceu em uma sala branca sem decoração. Pareciam aquelas salas retangulares de cinema onde o protagonista vivenciava um momento espiritual. Uma voz soou em seus ouvidos enquanto ele olhava ao redor confuso. Bem-vindo, jogador Ikori. Você selecionou o teste básico. Você deve derrotar 5 inimigos no seu nível para passar. Boa sorte. Uma voz feminina robótica entoou. Ikori ficou surpreso e depois cético. Apenas 5 inimigos? A Umbra não iria se afogar em novos membros até o final da semana. Lutar contra 5 inimigos do mesmo nível foi definitivamente super desafiador, mas havia mais do que alguns profissionais na multidão que poderiam fazer isso. A Umbra deveria saber que elas não eram como guildas comuns, que precisavam fazer desafios frouxos de recrutamento para atrair jogadores. Só por existir, todos que não estavam vinculados a uma guilda já queriam entrar. Com este requisito básico, se 100.000 pessoas se candidatassem, provavelmente 10.000 seriam aprovadas. A base de jogadores do Bondless aumentava exponencialmente a cada dia. Eles poderiam realmente lidar com as consequências dessa opção. No entanto, a expressão de Ikori Bark mudou quando seus inimigos surgiram diante dele. Ele esperava que fossem fantoches humanoides com as mesmas estatísticas e classe que ele, de modo que seria um verdadeiro teste de habilidade e consciência de combate de um jogador. Ele certamente não esperava que fossem 5 humanos reais com classes diferentes que apoiavam uns aos outros. Um tanque fortemente blindado, um arqueiro de longo alcance, um mago de longo alcance, um clérigo e, finalmente, um único assassino. Era uma equipe quase perfeita, que ele teve que enfrentar sozinho ao mesmo tempo. Sua classe também era de um mago, o que significa que ele estava em apuros dessa vez. Ikori Bark percebeu que seu pensamento era muito ingênuo. Umbra estava sendo muito negligente. Tolice. Este foi um teste onde até mesmo a configuração mais fácil era mais difícil do que a configuração mais difícil para algumas outras guildas. O nível de entrada em termos de exigência foi médio-baixo, mas o nível de aprovação no teste foi, no mínimo, alto-médio.
E esse foi apenas o teste básico. Ah! Icorri se perguntou como seria o teste avançado. Um arqueiro chamado Sharpshot lhe diria que aquilo era um inferno. Ele pagou pelo pacote mestre, então ganhou 3 livros de habilidades incomuns que resgatou. Ele teve que enfrentar a mesma escalação de Cory Bark, mas a área ao seu redor era perigosa. Ele não estava em uma sala branca, mas sim em um lago de lava com apenas algumas superfícies para ele ficar de pé. Ele teve que observar simultaneamente o seu entorno e lutar contra esse time perfeito, que parecia não ser afetado pelo perigo ambiental. Sharpshot sentiu que este era o pior que o teste poderia ser, mas então seu coração gelou. Se o dele fosse tão ruim, o que os companheiros do teste de especialistas estavam enfrentando agora? Rizintid responderia a Sharpshot que ele era muito jovem e precisava explorar o mundo para entender o significado da palavra dificuldades. Ele era um Lance-Knit, que era uma classe de armadura pesada e alabarda que se concentrava no ataque. Sua alabarda tinha as 2 mãos, o que significa que ele também não poderia equipar um escudo. Graças a alguma sorte, ele recebeu um livro de habilidades raras enquanto lutava para alcançar o nível 10. A taxa de queda era péssima, mas ainda estava lá. Rizintid estava tendo que enfrentar uma equipe de 5 lutadores perfeitamente alinhados em uma região ambientalmente perigosa que era um pântano tóxico. Se fosse apenas isso, não haveria diferença entre o teste anterior e este. No entanto, enquanto Rizintid estava lutando contra aqueles 5, além de evitar vários perigos, ele também teve que se defender de monstros que surgiam aleatoriamente no pântano. Foi um inferno sobreviver a esses diferentes tipos de desafios, muito menos derrotar todos eles e vencer para passar. Droga! A Umbra esperava aceitar apenas 1% do topo de verdade. Rizintid estava sombrio no fundo. Ele pensou que passar neste teste e entrar na Umbra seria moleza, mas agora percebeu que era ingênuo. Depois de entrar, ele engoliria os benefícios que eles ofereciam e faria o esforço necessário. Depois, ele os deixaria e partiria sozinho. Lealdade? Ele não tinha tais inclinações. Ele só se juntou à Umbra porque eles pareciam uma vaca gorda que ainda estava para ser ordenhada. Que piada! Olhando para os critérios que a Umbra estabeleceu, ficou claro que ele era uma elite. Será que as elites serviriam os outros de boa vontade com tanta facilidade? Não. Rizintid percebeu que teria que fazer tudo se quisesse os benefícios que procurava. Ele estava grato por não ter se qualificado para o teste principal. Esse teste. Quão perverso poderia ser? O indisciplinado Butlover definitivamente descreveria isso como uma gangue de um bando de musculosos. No teste principal, ele teve que enfrentar um cenário perigoso. 5 membros de uma equipe de classe perfeita, uma horda de monstros sempre surgindo, enquanto tinha que proteger um ovo frágil que o impedia de usar as 2 mãos. O talento de Rambunctious foi levado ao limite absoluto e seu cérebro e corpo pareciam sobrecarregados. Ele desejou poder jogar fora o ovo em seus braços e lutar normalmente, mas se o fizesse, contaria como uma falha automática. Para os jogadores no teste de especialistas, sua atenção seria dividida em 40% de horda de monstros, 35% de 5 NPCs e 25% de ambiente. Porém, para ele, eram 60% de ovo frágil, 20% de horda de monstros, 15% de 5 NPCs e 5% de ambiente. Isso o forçou a ser absolutamente imóvel e incomparavelmente cuidadoso ao lutar. Ele teve que medir a força que usou em cada ataque e movimento que fez, para não deixar cair o ovo ou esmagá-lo contra seu corpo. Para fazer isso ele teve que calcular com antecedência pelo menos 2 movimentos para não ficar sobrecarregado também. Se houvesse um medidor de temperatura para seu cérebro, ele estaria na zona vermelha neste momento. À medida que os testes prosseguiam, as potências do lado de fora esperaram em silêncio. Eles não adivinharam nem discutiram como seriam os testes porque era inútil. Eles descobririam em apenas alguns momentos, então por que perder tempo? Os outros jogadores que não se inscreveram ficaram muito menos restritos por suas próprias naturezas. Eles conversaram animadamente sobre como poderiam ser os testes para a Umbra. A multidão ficou ainda mais apaixonada quando viu um jogador se unir em frente à propriedade. Os olhos do jogador se abriram lentamente e seu rosto ficou preso em uma expressão de neutralidade. Quando ele se virou e viu a multidão, ele balançou a cabeça e disse: "Fiz o teste básico. Nenhum de vocês passará." Depois de abandonar essa declaração,
Ele saiu resolutamente. Logo depois, outra pessoa se uniu. Ele se virou para a multidão e zombou. Que coisas de cachorro vocês são! Querendo passar em um teste avançado. Esse papai falhou. Continuem sonhando. Ele fugiu antes que a multidão pudesse transformá-lo em polpa. Logo em seguida, outro jogador chegou da prova. Ao contrário dos dois anteriores, ele falou apenas uma palavra. Seus olhos pareciam cascas vazias e esgotadas. Duro. Agora, a multidão estava menos entusiasmada e mais preocupada. Seguindo a tendência, esse cara deveria ser do teste de especialista, certo? Mais um jogador retornou, mas esse cara tinha um rosto feroz. Ele era musculoso e parecia o tipo que matava pessoas para viver. Muitos na multidão tremeram com sua aura e a expressão das quatro potências tornou-se solene. Esse sujeito definitivamente poderia dificultar a vida deles. Eles esperaram por sua avaliação em silêncio, mas nada veio. O sujeito ficou imóvel por um bom tempo antes de cair de joelhos e começar a chorar. Uau! Não é justo. Não é justor. Porra! O que aquele chefe absoluto passou que o transformou em um bebê chorão e chorão. Nota do autor. Eu realmente odeio capítulos em que tenho que descrever coisas porque leva tempo e pesquisa, especialmente quando preciso fazer comparações para que vocês, leitores, tenham uma boa noção de sua aparência. É por isso que este capítulo demorou tanto. PS Este rei aumentou meu cultivo recentemente e alcançou o down da previsão. Este rei previu que alguns intelectuais perguntarão como é que o Coringa e a Flor Gentil parecem tão únicos em comparação com o resto. E a isso este rei diz: você lembra da mecânica de customização de trajes? Era exatamente isso. Agora, tais intelectuais poderiam ir mais longe e perguntar: mas Draco pagou 1000 ouro para trocar uma peça, muito menos um traje inteiro. Para isso, este rei só pode dizer: amigo, por que está com tanta pressa? Como você pode comparar o preço de trocar um item épico por itens comuns? Você pode usar o mesmo dinheiro para personalizar um Bugatti com o que usaria para um Hyundai. PPS Kiran se parece com Gilgamesh de FSN. Percebi que não fiz uma comparação para ele antes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.